Olá, queridos ouvintes. Neste vídeo vamos explorar relatos assustadores de 3 encontros autênticos com bonecas assombradas que desafiam a lógica. Esses casos foram amplamente documentados e suas histórias verídicas vão perturbar seus sonhos. Portanto, se estiverem preparados, vamos começar. Número 1. Annabelle. No coração de Connecticut, uma história de forças malévolas se enraizou, tão assustadora que capturou a atenção de investigadores paranormais e fãs de terror. Esta é a história de Annabelle, uma boneca Raggedy Ann que parece inocente, mas esconde um mal tão profundo que marcou todos que ousaram interagir com ela. A história começou em 1970, quando uma estudante de enfermagem chamada Donna recebeu a boneca como presente de aniversário de sua mãe. Donna e sua colega de quarto, Angie, colocaram Annabelle em uma cama e não pensaram mais na boneca aparentemente inofensiva. No entanto, logo começaram a acontecer coisas perturbadoras. Donna e Angie encontravam Annabelle em posições diferentes das que a haviam deixado, com as pernas cruzadas, os braços dobrados ou de pé quando a haviam deixado sentada. Depois, surgiram notas manuscritas com mensagens como "Nos ajude" e "Ajude Lou", em papéis que nem Donna nem Angie possuíam. Assustadas, decidiram consultar uma médium, que afirmou que o espírito de uma menina de 7 anos chamada Annabelle Higgins havia se apegado à boneca. O espírito expressou que se sentia à vontade com Donna e Angie e queria ficar com elas ao se mudar para a boneca. Compadecidas, as colegas de quarto permitiram. Mas isso foi um erro grave. Seu amigo Lou, que sempre fora cético em relação a Annabelle, teve uma experiência horrível. Certa noite, Lou acordou subitamente paralisado e viu Annabelle deslizando por sua perna, subindo em seu peito e parando em sua garganta. Uma força invisível começou a estrangulá-lo. Ofegante, Lou desmaiou e acordou na manhã seguinte convencido de que aquilo não havia sido um sonho. Foi então que Donna e Angie decidiram consultar os famosos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Após a análise, os Warrens declararam que a boneca não estava possuída, mas era manipulada por uma presença inumana. Eles sugeriram que a entidade buscava possuir um hospedeiro humano e manipulava as percepções para parecer o espírito de uma menina. Com a ajuda de um padre, foi realizado um exorcismo para purificar o apartamento, e Annabelle foi selada em uma vitrine de vidro cheia de água benta no Museu Oculto dos Warren. A inscrição na vitrine adverte: definitivamente não abra. No entanto, a presença demoníaca parece persistir em torno da boneca. Visitantes do museu que provocaram ou desrespeitaram Annabelle enfrentaram acidentes prematuros ou foram afligidos por pesadelos assustadores. Assim, Annabelle permanece enclausurada, mas sua aura malévola permeia o ambiente, um lembrete sombrio de que o mal pode se manifestar nas formas mais inocentes. Ela é uma sentinela silenciosa do medo, trancada, mas nunca totalmente contida. Só podemos esperar que a vitrine de vidro permaneça selada, pois quem sabe que terror seria liberado caso Annabelle encontrasse outra saída. E assim, nos cofres de um pequeno museu em Connecticut, Annabelle permanece, silenciosa e eternamente ameaçadora, uma boneca que encarna uma malevolência tão pura que desafia a compreensão humana. Uma história não apenas de um objeto assombrado, mas de um mal irrestrito, esperando por uma chance de se manifestar novamente. E aí está, o relato horripilante de Annabelle, uma história tão aterrorizante que ultrapassou os limites do folclore para se tornar uma realidade arrepiante. Cuidado, pois da próxima vez que você encontrar uma boneca de aparência inocente em um brechó ou loja de antiguidades, lembre-se da história de Annabelle e pense 2 vezes antes de levá-la para sua casa. Número 2. Mandy, a boneca. A atmosfera se torna densa de terror enquanto nos aprofundamos na inquietante história de Mandy, uma boneca de porcelana que, apesar de sua aparência inocente,
esconde uma história sombria. Originária do Museu Quesnel em British Columbia, Canadá, essa relíquia antiga tem sido a origem de diversos incidentes inexplicáveis que só podem ser caracterizados como sobrenaturais. Mandy foi fabricada na Inglaterra ou na Alemanha entre 1910 e 1920. É uma boneca chorona, com olhos que abrem e fecham e um pequeno mecanismo que imita o choro de um bebê quando inclinada. Mas não foi a construção de Mandy que chamou a atenção, mas sim os fenômenos estranhos que a cercam. No início dos anos 1990, Mandy foi doada ao museu por uma mulher local que não conseguia mais suportar as experiências perturbadoras associadas à boneca. A mulher contou à equipe do museu que ouvia o som de um bebê chorando no meio da noite. Toda vez, ela se levantava pensando que poderia ser seu próprio filho, apenas para descobrir que o barulho vinha do quarto onde Mandy estava guardada. Depois que Mandy foi entregue ao museu, os choros noturnos pararam na casa da doadora, mas não no museu, onde a boneca agora estava exposta. Funcionários e visitantes começaram a perceber ocorrências estranhas. Objetos pessoais desapareciam inexplicavelmente, só para reaparecerem depois. Passos ressoavam por corredores vazios. Um frio, não atribuído a correntes de ar ou ar-condicionado, invadia certas salas. Mais perturbadoramente, as outras bonecas da coleção eram frequentemente encontradas com suas cabeças viradas para Mandy, como se estivessem hipnotizadas por ela. Ocasionalmente, visitantes do museu se sentiam inexplicavelmente atraídos por Mandy, alegando sentir que seus olhos os seguiam ou que uma força invisível os puxava para mais perto. Câmeras e equipamentos eletrônicos apresentavam falhas perto dela, impossibilitando as pessoas de documentarem seus encontros com este objeto enigmático. Ao longo dos anos, várias investigações foram realizadas sobre Mandy. Especialistas em paranormalidade, médiums e até céticos a examinaram, e muitos concordam que uma energia inexplicável a envolve. Alguns corajosos até tiraram Mandy de sua vitrine de vidro para estudá-la de perto, apesar do calafrio que sentem ao fazê-lo. Eles relatam que ela parece pesar muito mais do que deveria, como se carregasse consigo o peso de seu passado misterioso. A história de Mandy é um tanto ambígua, com vários proprietários ao longo dos anos, mas uma coisa permanece constante. Aqueles que a possuem frequentemente enfrentam angústia emocional e psicológica. No entanto, ninguém sabe quem ou o que confere a esta boneca de porcelana centenária suas qualidades inexplicáveis. Hoje, Mandy está exposta em uma vitrine trancada no Museu Quesnel, onde pode ser vista por aqueles que se sentem intrigados ou aqueles corajosos o suficiente para enfrentá-la. Os funcionários frequentemente a mantêm isolada das outras bonecas, temendo a peculiar influência que ela parece exercer. Mandy se tornou objeto de diversos artigos, livros e até documentários, todos tentando desvendar seus mistérios. Então, se você se encontrar nas proximidades do Museu Quesnel, talvez queira visitar Mandy. Mas cuidado, pois muitos afirmam que encontrar Mandy não é apenas um encontro com um artefato. É uma experiência profunda com o inexplicável, o assustador e, talvez, o paranormal. Aqui termina a história arrepiante de Mandy, a boneca, uma narrativa que nos desafia a confrontar nosso próprio ceticismo, nos provocando a negar o mundo misterioso e frequentemente aterrorizante que existe além do nosso entendimento. Quem pode dizer quais energias residem em objetos inanimados? Tudo o que podemos afirmar com certeza é que Mandy continuará a intrigar, confundir e assustar todos que cruzarem seu caminho. Considere isso um conto de advertência. Existem coisas neste mundo muito além de nosso entendimento, e algumas delas podem ter uma aparência enganosamente inocente, como uma boneca de porcelana atrás de uma vitrine, com olhos que se abrem e fecham, quase como se estivesse observando, esperando. Número 3. Robert, o boneco. Na pitoresca e ensolarada cidade de Key West, Flórida, um museu discreto abriga um objeto que desafia a atmosfera alegre ao seu redor. Um boneco chamado Robert.
Vestido com um traje de marinheiro em miniatura, sua expressão está longe de ser inocente. Um sorriso travesso adorna seu rosto desgastado, costurado há um século. Ele fica em uma vitrine de vidro, quase zombando das várias lendas e relatos que o cercam. Alguns dizem que seus olhos parecem seguir você pela sala. Robert, o boneco, pertencia a Robert Eugene Otto, um menino que recebeu o boneco como presente da empregada bahamiana de sua família. Há boatos de que ela praticava voodoo e magia negra e que não gostava muito da família Otto. Ela deu a Robert Eugene o boneco costurado à mão no início dos anos 1900, e a amizade entre eles foi imediata. Robert Eugene até nomeou o boneco de Robert, e eles se tornaram inseparáveis. Mas a casa dos Otto logo começou a presenciar uma série de acontecimentos inexplicáveis. Familiares ouviam risadas e passos, apenas para encontrar Robert Eugene brincando inocentemente em seu quarto. O detalhe assustador: a risada não vinha do menino, mas sim do boneco. Móveis seriam virados, vasos quebrados e brinquedos mutilados, com Robert Eugene sempre por perto, alegando que Robert fez isso. Os anos se passaram, mas os eventos perturbadores continuaram. Quando Robert Eugene cresceu e se mudou, deixou Robert trancado no sótão. O boneco, contudo, não estava contente em ser esquecido. Os novos moradores da casa reclamavam de ouvir passos vindos do sótão, acompanhados por uma voz que não era totalmente humana, nem mecânica. Vizinhos começaram a relatar ver o boneco se movendo de uma janela para outra, mesmo com o sótão trancado. Eventualmente, o boneco foi doado ao museu em Key West, onde permanece até hoje. Aqueles que visitam o boneco sentem uma alteração inexplicável na atmosfera à medida que se aproximam de sua exibição. Correntes de ar frio e sussurros inquietantes parecem envolver Robert, criando uma aura de temor que muitos visitantes do museu não conseguem superar. Se você ousar tirar uma foto de Robert, esteja avisado. Os curadores do museu insistem que você deve pedir permissão a Robert primeiro. Desrespeitá-lo, dizem, traz uma maldição de azar e infortúnio. Ao redor de sua vitrine de vidro estão expostas diversas cartas de pessoas que não pediram permissão e enfrentaram acidentes misteriosos, rompimentos de relacionamentos e até doenças graves logo após. Então, se você se encontrar na bucólica Key West, lembre-se de que a escuridão pode residir até nos lugares mais ensolarados. Visite Robert, o boneco, se tiver coragem, mas certifique-se de tratá-lo com o respeito que ele exige ou esteja preparado para as consequências. O riso, os passos e os eventos perturbadores que acompanham este boneco são tão reais quanto a vitrine de vidro que o protege. E lembre-se, quando sentir que esses olhos estão te seguindo, não é sua imaginação, é Robert, observando e aguardando. Assim, Robert, o boneco, permanece uma lenda viva, uma entidade misteriosa que mantém uma cidade e até o mundo em um fascínio arrepiante. Contudo, a parte mais perturbadora da história é a teoria de que Robert ainda está muito vivo, que sua alma está inquieta e que ele está sempre observando, esperando para reivindicar sua próxima vítima inocente. Confira também no card acima o vídeo que fizemos exclusivamente para Robert, o boneco. A propósito, o Robert pediu para transmitir um recado para vocês, ouvintes. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de clicar no botão de inscrição. Ativar as notificações do canal para ser avisado sobre novos vídeos e certifique-se de curtir este vídeo. Faça isso, ou enfrente as consequências.